Questão da escola naval. Vamos fazer a leitura da questão e, à medida que a gente vai lendo, a gente já vai tomando aqui os dados que são fornecidos para a resolução. Questão de número 9. Examine a figura abaixo. Essa figura aqui, que ele está nos mostrando, temos aqui uma espira, né? Uma fonte de força eletromotriz, uma bateria, né? Aqui pelo símbolo. Essa espira tem lado A e lado B. Ela está imersa numa região que tem um campo magnético B entrando no plano da tela. No entanto, somente a metade, pelo que a gente pode ver aqui, B sobre 2, apenas metade está imersa nesse campo magnético externo. Bom, aqui a gente já pode tirar algumas conclusões. A primeira é que existe aqui uma corrente elétrica nesse sentido bem aqui devido a essa fonte. Existe uma corrente elétrica nesse sentido aqui, no sentido horário. A corrente devido à fonte eu vou chamar de I e F. É a corrente devido à força eletromotriz da fonte. Beleza. Até agora são as conclusões que a gente pode tomar olhando a figura. Vamos para o enunciado. A figura apresenta uma espira condutora retangular de lados A 2 metros e B 3 metros e resistência R 1 ohm. Então eu tenho aqui o lado A igual a 2 metros, o lado B igual a 3 metros. A resistência dessa espira é igual a 1,0 ohm. Ela está conectada a uma fonte ideal com uma força eletromotriz dada por 2 volts. Então, essa daqui é a força eletromotriz da fonte, 2,0 volts. Metade da espira, como nós observamos na figura, encontra-se em uma região onde existe um campo magnético uniforme. Perpendicular ao plano da espira e dirigido para dentro do papel. O módulo do campo magnético é dado por... O módulo do campo magnético depende dessa função aqui, ou seja, o campo magnético ele depende do tempo e ele obedece a seguinte lei: 0,40 mais 1,2 T. Ok. Com B em teslas e T em segundos. Em T igual a 10 segundos, qual será o valor da intensidade em amperes e o sentido da corrente elétrica na espira, respectivamente? Bom, a questão está pedindo duas coisas aqui: a intensidade da corrente elétrica e o sentido dessa corrente, se é horário ou anti-horário. A gente já sabe que a corrente da fonte está no sentido horário, aí de vermelho. E a gente precisa saber o sentido da corrente elétrica que vai ser gerada aí na espira devido à variação de fluxo magnético. Já que o campo magnético ele varia de acordo com essa função aqui, então haverá variação de fluxo magnético. Agora a gente precisa saber se esse fluxo magnético está aumentando ou diminuindo para saber como a espira vai reagir a essa variação. Se a variação do fluxo magnético estiver aumentando, a espira vai reagir de tal forma que ela se opõe a esse aumento, diminuindo, criando um campo contrário, diminuindo essa intensidade, esse fluxo. Se o campo magnético estiver diminuindo, ela vai reagir contrário a isso, fazendo com que circule aí nessa espira uma corrente elétrica induzida, de modo que aumente esse campo, aumentando o fluxo magnético. Então, para a gente saber isso, a gente precisa saber o fluxo magnético. Para saber o fluxo magnético, é necessário a gente saber o campo magnético.
Então, ele quer saber isso no tempo t 10 segundos. Esse é o tempo, vamos dizer, final, é o tempo em que ele finaliza o estudo. A gente vai fazer aqui um cálculo para o campo magnético e fluxo para um tempo t inicial 0 segundo, e isso pode variar, pode ser a sua escolha, pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, com o tempo final sendo 10 segundos. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter aqui que... A gente vai ter aqui em t igual a 0 segundos, nós vamos ter aqui que o campo magnético em 0 segundos será igual... Veja que o campo magnético ele se comporta de acordo com essa função bem aqui. Então, onde tiver t de tempo, eu vou colocar o valor 0, que a gente está calculando o campo para um tempo t igual a 0. 0,40 mais 1,2 vezes 0. Portanto, o campo em t igual a 0 será igual. Ora, 0 vezes 1,2 é 0. Sobra 0,40 teslas. Então, esse aqui é o campo no tempo t igual a 0 segundos. Agora, vamos calcular o fluxo magnético em virtude desse campo aí. Então, o fluxo magnético em virtude desse campo aí eu vou chamar de fluxo magnético zero, porque é no tempo t igual a 0. Será o campo magnético no tempo t igual a 0 vezes a área da espira que está imersa nesse campo magnético vezes cosseno de θ. Lembrando que θ é o ângulo entre o campo magnético, o vetor campo magnético, e o vetor normal da espira. O vetor normal, a gente também pode considerar que ele está entrando no plano do papel. Para a gente facilitar as contas, não dar número negativo, a gente considera que ele está entrando no plano do papel. E se o campo magnético está entrando e a normal está entrando, então ambos estão em ângulo de 0 grau. E cosseno de 0 é igual a 1. Então, eu vou ter aqui que o fluxo magnético no tempo t igual a 0 será... O campo magnético no tempo t igual a 0 é 0,4, que a gente acabou de achar, vezes a área, o A, vezes o B, o lado B, se toda ela estivesse imersa. Mas como somente metade está imersa, então a gente vai fazer A sobre B, vezes B sobre 2. Então, eu vou ter aqui A vezes B sobre 2. Então, eu vou ter que o fluxo no tempo t igual a 0 será 0,4 vezes o A mede 2 metros e o B 3 metros. Então, eu tenho aqui que o A é 2, o B é 3. Isso aqui será igual a... Bom, eu já posso simplificar aqui 2 com 2. E 0,4 vezes 3 é igual a 1,2 Weber. Então, eu achei o fluxo magnético para tempo t igual a... para o tempo t igual a 0 segundo. Agora, a gente vai fazer para o tempo t igual a 10 segundos, que é o que ele quer. Então, em t igual a 10 segundos, vamos calcular o campo. Então, o campo em tempo t igual a 10 segundos será 0,440 mais 1,2 vezes 10. Portanto, o campo em 10 segundos será 1,2 vezes 10 dá 12. 0,40 mais 12. Portanto, o campo em t igual a 10 segundos será 12 mais 0,4 dá 12,4 teslas. Agora, vamos achar o fluxo magnético para esse campo magnético. Então, o fluxo para o tempo t igual a 10 segundos será igual o campo em tempo t igual a 10 segundos vezes a área vezes cosseno de θ. Vejam que o ângulo não muda, continua sendo 0 grau, então o cosseno de 0 é igual a 1. A área também não muda, ela continua a mesma. Então, eu vou ter aqui que o campo é 12, perdão. Então, eu vou ter aqui fluxo em 10 segundos será igual ao campo em 10 segundos, que é 12,4 vezes
o A, que é 2, vezes o B, a metade de B, na verdade, que é a metade daquele lado lá da espira. Então, eu vou também estar simplificando isso aqui. Portanto, o fluxo em 10 segundos será igual a 12,4 vezes 3 é igual a 37,2 Weber. Então, achei aqui o fluxo no tempo t igual a 10 segundos. Vejam que o fluxo magnético ele está variando aqui de 1,2 para 37,2, ou seja, o fluxo magnético está aumentando. Então, esse fluxo aqui de entrada, ele está aumentando. Logo, a espira vai reagir de tal forma que ela reduza, que ela diminua esse fluxo. Para que isso aconteça, ela tem que criar um campo contrário ao campo de entrada. E o campo contrário ao campo de entrada é um campo de saída. Então, a espira vai criar um campo de saída. Seria um campo magnético induzido, um campo de saída, tentando diminuir esse fluxo, já que ele está aumentando. E se eu usar a regra da mão direita para uma espira, o meu polegar ele vai apontar no sentido da corrente elétrica e os 4 dedos vão abraçar a espira. Se eu abraçar essa espira aí, no sentido que está aí o campo induzido em amarelo, eu vou perceber que o meu polegar ele vai apontar no sentido anti-horário. Então, a corrente elétrica induzida, ela estará no sentido anti-horário, ok? Beleza. Bom, ainda não posso determinar o sentido aqui, na verdade, porque eu preciso determinar qual das duas correntes é maior. Eu preciso determinar isso antes. Então, para eu determinar, por exemplo, a corrente da fonte, eu vou utilizar a primeira lei de Ohm. A corrente da fonte será a tensão na fonte, resistência da espira vezes o I da fonte. Portanto, a tensão na fonte ela é dada. A tensão na fonte é 2 volts. Então, eu tenho aqui 2 volts, que é igual a resistência também é dada, é 1 ohm, vezes a corrente da fonte. Portanto, a corrente da fonte será igual a 2 amperes. Corrente da fonte será igual a 2 amperes. Bom, bacana. Agora eu preciso determinar a corrente induzida pela variação do fluxo magnético. Só que para determinar a corrente induzida, eu preciso determinar a força eletromotriz induzida. Para eu determinar a força eletromotriz induzida, ela será o módulo da variação do fluxo magnético pelo tempo. Então, eu vou ter aqui fluxo magnético final menos fluxo magnético inicial sobre a variação do tempo. Então, eu vou ter o fluxo magnético no tempo t igual a 10 segundos, menos o fluxo magnético no tempo t igual a 0 segundos, sobre o tempo final é 10 segundos, o tempo inicial a gente fez igual a 0. O fluxo magnético em tempo t igual a 10 segundos é 37,2, menos no tempo t igual a 1 segundo é 1,2. Sobre 10 menos 2 é igual a 10. Bom, a 37,2 menos 1,2 é igual a 36. E 36 dividido por 10 é igual a 3,6 volts. Essa daqui é a força eletromotriz induzida. Agora sim eu posso determinar a corrente elétrica induzida. Será a força eletromotriz induzida é igual à resistência da espira vezes a corrente induzida. Portanto, força eletromotriz induzida é 3,6, resistência é igual a 1,0, a corrente induzida será, portanto, a corrente induzida será 3,6
amperes. Bom, a corrente total será o maior menos o menor. Então, será a corrente induzida menos a corrente da fonte. Isso aqui será igual a 3,6 menos 2. Isso aqui vai ser igual a 1,6 amperes. Bom, aqui a corrente induzida ela é maior. Se a corrente induzida ela é maior, então a corrente total terá o sentido anti-horário. Terá o sentido anti-horário. E terá a intensidade de 1,6 amperes. Então a alternativa correta é a letra B de bola.